Olá, pessoal! Hoje vamos conversar com o Rodrigo Ramos, aprovado no 29º exame da OAB. Oi, Rodrigo, bem-vindo ao Estratégia. Parabéns pela aprovação. Muito obrigado pela ajuda de vocês também. Para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse, falasse aí um pouquinho de você, sua idade, em que período você fez o exame ou já finalizou a faculdade. Conta aí um pouquinho. Então, meu nome é Rodrigo Ramos, eu sou do interior de São Paulo, da cidade de Urupês, próximo a São José do Rio Preto. Eu tenho 28 anos, já trabalho há algum tempo com software de computador, com uma empresa lá da minha cidade, uma cidadezinha pequena. Mas eu tinha o grande sonho de trabalhar com a faculdade, de trabalhar com a matéria de direito, advogar em si. E eu já havia prestado a prova antes, no decorrer da faculdade, no último semestre, fiquei por um ponto, dei uma desanimada, mas falei, eu vou tentar de novo. Logo após a faculdade, prestei mais uma vez e fiquei por 2 pontos, se eu não me engano. Aí eu resolvi deixar um pouco de lado, deixar a poeira baixar, passar essa angústia, essa tristeza. Só que eu acabei deixando de lado de vez. Então eu me formei em 2014 e eu fui prestar agora só em 2019 a prova. E numa felicidade gigante de encontrar a estratégia no Google, sem nenhuma indicação, por não conhecer, foi uma felicidade tremenda. E como é que foi então a sua decisão de fazer o exame da OAB depois de 5 anos, né, de formado? O que te fez realmente decidir, vou fazer, e como foram seus passos a partir dessa decisão? Foram alguns motivos. Todo mundo que faz a faculdade de Direito, ele passa a conviver com uma pergunta que é maçante da parte da família, dos amigos, dos colegas, e a OAB? E essa pergunta, por mais que às vezes a gente tire o corpo fora, finge que não ouviu, isso entra dentro da gente e vai gerando uma certa decepção própria. Então, no começo do ano, uma conversa informal com uma tia minha, ela me perguntou, e a OAB? Você é tão inteligente, você entende de processo e você não vai prestar? Então, aquilo gerou em mim uma faísca. E eu decidi que a partir dali eu ia, mesmo que em silêncio, mudar a minha vida no ano de 2019. Então 2019 foi realmente um ano de investimento, não só financeiro, mas como pessoal, para que eu pudesse realizar esse sonho. Então a partir dali eu procurei um cursinho online, porque eu não tinha mais paciência para viajar, minha cidade é pequena, eu teria que viajar para um outro polo. E numa felicidade tremenda eu encontrei o Estratégia, com o professor Ricardo, explicando sobre o curso, e eu decidi que eu iria fazer uma estratégia, mas no dia eu não consegui comprar. Realmente no dia deu uma falha no meu cartão e deixei para um outro dia. Foi onde eu consegui um desconto maior do que no dia anterior. Eu falei, poxa, é um sinal que eu tenho mesmo que ficar com estratégia. E não tenho nenhum ato que desabone o cursinho. É maravilhoso, os professores são ótimos, a didática, o material em si. Quem for usar o estratégia não precisa de material externo. Não precisa de nenhum material complementar. Só o material, os PDFs e as videoaulas são suficientes e sobram para quem quer prestar o exame da ordem. Que legal. Aí como é que foi então? Você decidiu fazer, procurou o cursinho, já sabia qual cursinho iria te auxiliar ali? Aí sim. E aí como é que foi a sua rotina de estudos? O que você fez? Se privou de quê para poder estudar? Olha, eu costumo dizer que 50% do exame de ordem chama-se abdicação. Não adianta você ter o melhor cursinho, o melhor material, se você não souber que você precisa abdicar durante um certo período da sua vida social, às vezes de vida amorosa, você tem que focar. Então, durante esses 7 meses, eu comprei o cursinho em fevereiro e eu estudei de segunda a sábado, 4 horas por dia, que é o mínimo que o Estratégia pede para que você estude no material, que ele já tem aquela subdivisão no material que os professores disponibilizam. Durante 7 meses eu estudei 4 horas por dia, de segunda a sábado. E eu não podia falhar, porque o material ele é separado por aulas e temas que só se enquadram de segunda a sábado. Ou você teria que assistir 8 aulas na sexta, ou teria que ir no sábado. Então, eu precisei de uma disciplina. Eu precisei me disciplinar primeiro, abdicar de muitas coisas, de amigos, de famílias, de festas, entre outros. Às vezes até do meu emprego, porque eu precisava estudar.
já que eu decidi que eu queria mudar de vida, eu precisava realmente mudar de vida para chegar num resultado que eu não havia conseguido ainda. Se eu queria passar no exame de ordem, eu precisava mudar o meu jeito de ser e o meu jeito de estudar. Então eu segui todas as dicas realmente de estratégia. Segunda a sábado, não mais que 4 horas, já seguindo a subdivisão, perfeito. Cheguei no resultado, graças a Deus, que eu queria. E é difícil, assim, depois de um tempo de formado, ter que retomar todo o conteúdo. Então, como você fez para ir aprendendo, para memorizar o conteúdo que seria cobrado ali na prova? Olha, eu não tive tanta dificuldade, porque apesar de eu não prestar mais a OAB, eu sempre me mantive perto do direito. Então, eu sempre eu acompanhei as novidades legais, sempre tive por dentro, por ter muitos amigos advogados. Então, eu sempre tive com o pé ali, mesmo sem exercer, tá? Mas a maior facilidade mesmo é que os professores começam do beabá até a pós-graduação. Eles te explicam realmente a matéria do início ao fim, com exemplos que te facilitam assimilar a matéria. Então, eu não tive dificuldade justamente por isso. Porque eu posso citar vários professores, o professor Paulo, de Direito Civil, o professor Ricardo, de Processo Civil, o professor Cristiano, de Direito Penal. Eles tinham exemplos desde o início, para quem está começando lá no artigo 1º, até quem vai fazer parte especial, que sanavam todas as dúvidas. Você não sai com dúvida das aulas de estratégia. Essa é a maior vantagem do cursinho. E vale lembrar que eu passei na primeira prova depois de eu ter comprado o cursinho, da primeira fase, e eu passei na primeira prova depois de ter comprado a segunda fase. Não precisei passar por nenhum tipo de repescagem. Então eu consegui de primeira nas 2 vezes com estratégia e abdicação. A receita do sucesso é essa. Né? O sucesso não vem antes do trabalho. É verdade. Agora, você quando estava ali estudando, então, nessas 4 horas por dia, você assistia as videoaulas, lia também os PDFs, você fazia anotações, resumos para revisar depois, como é? Todos os professores passavam anotações além do PDF. Apesar do PDF ser um material completo, eles passavam dicas e exemplos que às vezes não tinha dado tempo de pôr no PDF, mas se você assistisse a aula, fizesse a sua marcação com grifa-texto, algumas anotações, você não precisaria ver a videoaula novamente. Só você lendo ali, falou, o professor falou disso aqui, nesse tal dia, não preciso mais nada. Então foi muito fácil, muito prático, porque quando a maior dificuldade também de quem vai prestar o OAB é a quantidade de matéria em curto prazo. A matéria é gigante. Você pega aí 5 aulas 5 anos de aula para você estudar 6 meses. Então você tem que realmente ficar em cima, atento nos detalhes, porque eles passam detalhes ali que às vezes você passa despercebido, mas se você anota tudo que eles falam, lá na frente você vai conseguir utilizar aquilo. Então, eu não precisei reler os materiais. Eu assisti as videoaulas, eu fiz uma marcação e dei só uma corrida por cima nos últimos dias da prova e foi, graças a Deus, foi suficiente. Uhum. E você sentiu, então, diferença de ter um estudo focado num tipo específico de prova do que o estudo que você fez lá na faculdade, que você disse que fez a prova 2 vezes e não conseguiu passar, né? Aí, quando você focou, estudou de uma forma bem específica ali para esse exame, deu certo? A diferença maior, a mais gritante que eu posso te citar é em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho com a professora Priscila. Eu nunca fui fã dessas 2 disciplinas, nunca consegui entender na faculdade e por causa delas, quase nas 2 vezes eu quase zerei a matéria. Então nessa prova eu consegui praticamente gabaritar as duas disciplinas justamente por causa da disciplina e do jeito que a professora Priscila dá aula. Um jeito descontraído, alegre, fazendo piadas. Então, foi muito fácil, porque você não sente o peso do estudo. É uma aula mais descontraída, mais solta. Você consegue realmente ali, naquela meia hora, se for só meia hora no dia de processo do trabalho, no dia do trabalho, ter uma meia hora leve, que você vai realmente curtir a matéria. Nunca pensei que um dia eu diria que ia curtir estudar. E realmente, com as aulas dos professores, eu curti estudar. Eu chegava e falava assim, pô, hoje eu tenho aula com o Diego Cerqueira. E ele ia fazer alguma piada. Eu tenho uma aula com o Cristiano, com o professor Ivan, ele vai falar do Toy Stories. Eu já dava risada, o Mal Sapão.
Então, eles mesmos fazem piada com eles que aquilo torna o clima um pouco mais leve, porque eles sabem que o estudo é uma coisa muito carregada de energia. Você realmente cansa o corpo, cansa a mente. Então, eles faziam de tudo para você estar ali mais leve, mais solto possível para assimilar uma melhor a matéria. Uhum. Aí você falou que fazia as anotações e que revisou ali mais próximo da prova. Durante o seu cronograma, você ainda dava uma olhada ou foi realmente só antes da prova que você voltou aos conteúdos estudados? Não tinha como voltar, porque realmente é muito extenso. Você tem muita matéria. Então, como eu queria prestar o 29º, eu estava me preparando para o 29º, eu não tive como voltar. Talvez, se eu deixasse agora para o 30º, eu teria como dar uma revisada melhor. Mas, como eu falei assim, eu vou prestar e seja o que Deus quiser, sem peso nenhum. Então, eu fui mesmo para treinar, como fazia muito tempo que eu não fazia prova, eu queria conhecer como é que a banca da FGV estava. Então, graças ao cursinho, eu consegui lograr isso de primeira, mas eu queria prestar, mas o meu foco mesmo era só o 30º. Então, como eu falei assim, eu vou me preparar para o 29º para ver como é que está, eu não tive tempo de revisar. Então, foi só a primeira leitura, marcação e videoaula. Certo. E muitas questões também aí para a primeira fase, né, que é a forma de você conhecer como a banca vai cobrar. Como é que foi a sua véspera de prova? Você manteve o mesmo ritmo ou aumentou um pouquinho, diminuiu? Na véspera da prova, eu não estudei. Então, na véspera da prova, eu resolvi sair, tomar uma cerveja, coisa que eu não fazia desde fevereiro. Então, eu chamei meus pais, eu falei assim, olha, pai, eu quero sair hoje. Ele nem sabia o que eu ia fazer no outro dia. Eu falei, pai, amanhã eu preciso ir a Rio Preto, não contei o que aconteceu, vamos sair hoje? Então, a gente saiu para comer, um clima mais leve, para realmente fugir daquela expectativa de prova. Então, eu não queria mais aquilo, eu queria realmente ir leve, sabendo que eu fiz o possível, e que se passasse, glória a Deus, e agradeceu a estratégia. E graças a Deus passou. Deu certo. Aí depois que você viu então o resultado, você tirou 45, né? 45. Isso? Passou, antes faltaram pontinhos, dessa vez sobraram. Aí como que foi então a sua preparação para a segunda fase? Você já havia escolhido direito penal, né? Já havia direito penal. E como é que foi então a preparação para a segunda fase? A primeira coisa que eu fiz foi procurar no site do Estratégia para ver se já estava disponível o material para a segunda fase. Como eu havia logrado êxito com a estratégia, eu queria continuar. Só que eu descumpri uma ordem dos professores. Primeiro dia após a prova, segundo dia não se estuda. E o tempo era muito curto, foram, salvo engano, de 40 a 45 dias do resultado da primeira fase para a data da segunda prova. Então, eu comecei já no primeiro dia. Já estava o material disponível. Foi onde eu conheci realmente o professor Cristiano e o professor Ivan, porque eu, no curso de primeira fase não eram eles que davam aula. Então, eu descumpri realmente. Eles vão ficar bravos comigo aí, mas eu descumpri, eu comecei a estudar no primeiro dia e mantive 4 horas por dia. Então, geralmente eu assistia 1 ou 2 videoaulas, dava uma aula de penal material e uma aula de processo. Então, eu assistia 1 e 1 e fazia as provas anteriores da OAB, como o professor Ivan pediu. Essa aula é memoriais, pega todas as provas anteriores de memoriais e faça, escreva. Então, eles davam ali os macetes de prova, mas te davam as dicas para fazer as provas. Então, olha, nessa peça pode ser que caia tal coisa, você vai ter que lembrar desse artigo ou dessa súmula. Então, a marcação de código, a primeira aula, eu lembro que até hoje, a aula número 1 é marcação de código com o professor Ivan. A marcação de código dele é perfeita. Então, eu não precisei buscar outros artigos. Todas as súmulas que caíram na prova, ele tinha marcado. Então, eu tive essa facilidade. Além dele ter marcado, eles passaram simulados, eles passaram questões de prova para você refazer. Então, você já tinha aquilo na sua mente. Então, foi... Como eles disseram, você vai lá e você vai estar só treinando. Você treina em casa para treinar na hora e resolver a prova facinho. Eu não tive dificuldade na segunda fase. Porque os professores ali, o professor Ivan, principalmente, que é o que dá aula de processo, ele me preparou para fazer uma peça em 2 horas. Menos do que a OAB exige. Então, com 2 horas eu já tinha feito a minha peça, terminado, revisado.
lido todas as súmulas. Então foi muito tranquilo justamente por isso, porque eu já havia treinado muito em casa antes. Uhum. E aí, como é que foi então no dia da prova que você chegou lá, viu, reconheceu que as dicas dos professores aí na preparação? Foi muito fácil porque o professor Cristiano acertou a prova, né? Ele acertou qual peça que iria cair, ele falou que caiu agravo. A hora que eu vi que era agravo, eu falei, filho da mãe, com o devido respeito, você acertou essa de novo. Então, foi muito tranquilo, realmente, porque eu tinha a peça de agravo na cabeça, o artigo não tinha maiores dificuldades, era uma peça um pouco mais curta também, mais enxuta. Então, na peça, eu fiz 4,6. Uma nota ótima, valendo 5. Então, foi maravilhoso. A maior dificuldade que eu tive na prova foi o excesso de conhecimento. Porque você não acredita que algumas questões possam ser tão fáceis. Você fala, eu não estudei tanto e para cair alguma coisa tão simples, tem alguma pegadinha. Então eu acabei derrapando um pouco, não fui melhor ainda, minha nota foi 7,45, nunca havia feito a segunda fase, deixa o cabe registrar, 7,45 por excesso de conhecimento, porque eles te preparam para uma prova de concurso de magistratura. É uma preparação além da FGV. Então, quando você chega lá e você fala, pô, é só isso? Você fica até desacreditando que pode ser verdade. Mas foi muito tranquilo, realmente. Lembrei do professor Ivan falando as perguntas dele lá na hora. Façam as 6 perguntinhas aqui. Lembrando dele se chamando do bonequinho do Toy Story, do Mal Sapão, que é o Cristiano. Então, foi muito tranquilo, realmente. Uhum. E se você olha para esse seu período de estudos para a OAB, que você se dedicou bastante aí, o que foi mais difícil para você? Abdicar dos amigos e da família. Porque realmente, muitas vezes eles me falavam, Rodrigo, vamos fazer um churrasco num sábado? Não posso, porque o domingo era o único dia que eu tinha para descansar. E realmente eu descansava. Ah, Rodrigo, vamos? Eu adoro pescar. O pessoal de interior adora pescar. Então eu fiquei praticamente, nos 7 meses que eu estudei, eu só fui em um feriado, que foi o único dia que eu parei de estudar para ir pescar. Então foi muito difícil por causa disso. Então eu não tinha muito tempo mais para WhatsApp, para redes sociais. Meu WhatsApp eu coloquei até na função business para dar a resposta automática, porque eu não tinha como responder. O tempo que eu não estava trabalhando, eu estava estudando. Então eu precisei abdicar de sair, dos amigos, realmente da minha família. Muitas vezes os meus pais queriam sair. E eu não conseguia. Geralmente eles queriam sair no domingo era um dia que eu dormia o dia todo, porque era o meu dia de descanso. Porque querendo ou não, estudar cansa. Cansa muito. A cabeça da gente chega no final da semana cansada. Não tem como mentir para ninguém. Falar que não, vai lá, estuda, tudo bonito, você vai conseguir passar de primeiro. Não é assim que funciona. Então, apesar da facilidade das aulas, você chega cansado no final do período. Então, abri mão de realmente muita coisa. Muita coisa que eu nem sei aqui mensurar. Uhum. Mas valeu a pena. Então, conta como foi a sensação ao ver seu nome na lista de aprovados e ver que toda essa abdicação, todo esse esforço valeu a pena, foi recompensado. A sensação é realmente indescritível. Quando você vê o seu nome lá, você fala, poxa, eu cheguei realmente, bate uma dúvida. Será que não está nada errado? Então, a hora que uma amiga minha me mandou o resultado, ela falou, meus parabéns, seu nome está na lista. E eu estava esperando o resultado e eu dava F5 na página da FGV e não aparecia ali. Aí ela falou, saiu no outro site, tá aqui seu nome. Aí eu falei, me manda. Aí eu peguei o número de inscrição, não tinha número de documento nenhum que eu pudesse averiguar na hora. Peguei o número de inscrição, entrei lá no site, só então que eu fui realmente acreditar que eu havia passado. Todo mundo que estuda não sabe a sensação de quando chega, porque é alguma coisa que está tão longe ainda, tão abstrato, que a hora que chega você fica realmente perdido. Você fala, pô, é palpável, posso tocar mesmo, eu consegui, depois de tanto tempo que eu deixei esse sonho de lado, eu consegui realizar um sonho, porque a realização de um sonho é alguma coisa que você não consegue mensurar. Então, o estratégia me ajudou a realizar um sonho. Então, a primeira coisa que eu queria fazer era contar para os meus pais. Mas, poxa, eu estudei 7 meses, eu não podia só ligar. Então, eu esperei meus pais chegarem e falei, olha, pai, estou com um problema na documentação, olha, você precisa ler isso daqui. Aí ele falou assim, OAB? Que é isso, Rodrigo?
Então, aí todo mundo em casa chorando, agradecendo, porque eles realmente estavam às cegas, né? Eu não contei para ninguém, então foi nem para os meus amigos. Então, a hora que eles viram lá que eu fiz um post no Instagram agradecendo, principalmente pelo entendimento das minhas faltas, foi uma felicidade tremenda. O coração da gente enche de uma tal maneira que fala, pô, é possível. Você consegue chegar realmente quando você se dedica. Muito legal. Agora, assim, olhando para os seus estudos, você conseguiria apontar algum erro e quais foram os principais acertos? O principal acerto foi seguir aquela cartilha de estudar só 4 horas. O meu maior erro antes do cronograma, do estratégia, era estudar 6 horas por dia de uma única matéria e ficar mais uma semana sem ver aquela matéria de novo. Então, eu acho que é um erro comum para todos os estudantes. Porque você acha que você já está ali naquele tema, você tem que terminar, e não é bem assim que funciona. Se você ver ele durante 3, 4 vezes na semana, você vai conseguir gravar mais do que ver só um dia na semana e ver daqui 1 ou 2 semanas, até você conseguir todo o conteúdo. O meu maior erro no estudo, muitas vezes, foi estudar com o celular do lado. Que 99% das pessoas estudam com o celular do lado, muitas vezes por trabalho. Tá? Então, o que dificultou muito, algumas vezes, eu tinha que reiniciar o vídeo, era a bendita de uma mensagem de WhatsApp que era urgente. Então, se eu tivesse desligado e colocado numa gaveta, estudado realmente às 4 horas, somente às 4 horas, teria sido um pouco mais rápido e teria dado tempo de revisão. Mas é um erro realmente que eu cometi, que para a segunda fase eu não cometi mais. Foi só na primeira fase, eu vi que eu tinha tido dificuldade com o tempo, principalmente. Então, para a segunda fase, eu começava a estudar, eu desligava o celular e colocava numa gaveta. Então, o celular, hoje em dia, é uma ferramenta muito boa, mas é uma ferramenta que te atrapalha em certos momentos. Então, uma dica para todo mundo que vai estudar é deixar o celular realmente desligado, esquece, o teu momento de estudo é um momento só teu. Você precisa daquela meia hora, talvez é uma meia hora que você não precisa ter mais para frente. Você aproveitando aquele tempo ali, você pode ganhar um tempo no final para uma revisão. Então, a melhor coisa é esquecer celular, rede social por um tempo. Uhum. Agora, então, que você conseguiu realizar o seu sonho, conseguiu passar, tem a sua carteira da OAB, o que você pretende fazer com ela? O que significa para você, assim, profissionalmente? Olha, profissionalmente eu pretendo seguir na carreira de advogado, vou trabalhar na área criminal, provavelmente, tá? Já estou fazendo uma pós, estou fazendo uma especialização, estou esperando o pessoal de estratégia me mandar um alôzinho que eu quero o curso de prática jurídica, tá? Porque a gente que sai da faculdade, a gente sai com uma prática de escritório, uma prática jurídica mínima. E eu vi que o pessoal de estratégia tem esse curso, então eu vou conversar com eles ali. E pretendo realmente seguir carreira, talvez mais para frente um concurso, ainda não está muito definido, porque eu sempre tive o sonho de advogar. Então, a princípio eu vou advogar, vou ficar lá na minha cidade, talvez mais para frente por um outro centro, tá? Então, profissionalmente vai ser isso. E pessoalmente foi a realização dos sonhos do meu pai e do meu avô. Então, a maior alegria que eu tive foi poder contar para o meu pai, ó, você é um motorista de ônibus, o seu sonho era ser advogado, tá aqui, agora eu consegui fazer. Então, meu pai, assim, chorou demais no dia, porque era o sonho dele ser advogado. Então, foi como se fosse uma realização tripla, minha, do meu pai e do meu avô, que sempre me perguntava, quando eu ia lá no sitinho dele, lá na cidade de Sales. Ele falava, Rodrigo, eu falava, um dia. E eu já estava estudando, eu já tinha passado na primeira fase. Mas eu não podia contar para ele realmente que eu estava tão perto de uma carteirinha da OAB. Então, a hora que eu cheguei, eu falei para o meu pai, falei para o meu avô, olha, realmente eu passei, foi a realização de um sonho. Deles, maior que o meu. E em qual dica você daria, então, para quem quer passar no exame da OAB, quem ainda não sabe exatamente o que fazer, o que escolher? Você que passou aí por todo esse processo, estudou intensamente, o que você ressaltaria para essa pessoa que quer fazer o mesmo? Tá, a primeira dica é comprar o cursinho de estratégia. Não poderia ser outra. Porque eu já estudei por outros cursinhos e eu não consegui chegar no resultado. Tá? Então não é só pelo cursinho, só pelos professores ou só pelas aulas. Ela pela metodologia, pela divisão de tempo,
pela preocupação com assuntos importantes, que talvez você não foque tanto estudando por conta, estudando sozinho. Eles pavimentam o caminho para que você siga tranquilo. A segunda é 50% do caminho andado, que é a abdicação. Você tem que abdicar de certas coisas, você tem que abrir mão de certos convites, que às vezes são convites realmente interessantes, que você fala, poxa, eu quero fazer isso. Mas você sabe que se você perder um dia de estudo, você só vai ver aquela matéria talvez em outra semana. E você acaba ficando atrasado, você acaba atrasando o cronograma. Então, abdicação, cursinho de estratégia, dedicação e um bom sono. Porque você precisa descansar muito, porque o curso é intenso. Se você tem aí 3, 4 meses, você consegue. Você consegue, vendo o cursinho do estratégia e o material em PDF. Só que você tem que realmente focar e descansar a cabeça. Então são essas dicas: abdicação, cursinho de estratégia e um bom sono. E esquecer o celular. Tá certo, Rodrigo. A gente agradece muito sua participação aqui conosco, dando várias dicas para quem quer fazer o mesmo, a prova da OAB e passar, né? Muito obrigada por compartilhar conosco aqui sua experiência. E eu que agradeço por tudo, pelo convite e pela realização do meu sonho. Tá certo, sucesso para você. Muito obrigado. A gente fica por aqui, continue acompanhando a programação do Estratégia OAB e até a próxima entrevista. Tchau!